Deus nos permitir estar juntos e poder rever algumas caras, alguns rostos que conhecemos do passado. E trago saudações também da igreja lá em Braga agora. Lembro-me que várias igrejas já estiveram aqui representadas com a nossa presença, não é, ao longo deste tempo. Mas hoje é Braga e temos muita alegria de estar aqui. Os irmãos estão a acompanhar a nossa presença aqui. Estava a tentar lembrar-me, quando cheguei cá, por que razão é que eu estava aqui na Madeira. E depois perguntava a mim mesmo. Os irmãos foram muito simpáticos em convidar-nos para chegarmos cá. Mas depois comecei a pensar que, de facto, compreendo a razão por que estamos cá. E quero levar-vos a Isaías 42:12. Abram a palavra de Deus. Não vou pregar aí, mas já agora... Talvez nem todos, ou alguns, talvez se esqueçam da razão por que chegámos cá há anos atrás. Mas a razão está em Isaías 42:12. Uma certa madrugada, quando estávamos a procurar ter comunhão com o Senhor falou-nos através deste versículo. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Isaías 42:12. Isaías 42:12. Vejam bem este versículo, não sei se tinham reparado. E naquela manhã Deus falou... Ilhas, nós temos tantas. Portugal é um dos países que mais ilhas tem, não sei se têm reparado nisso. E foi assim que começou realmente este esforço a respeito das ilhas. Madeira, Açores, São Tomé e Príncipe. É bom quando a palavra de Deus nos move à ação. E essa é a razão por que nós estamos aqui. É porque Deus falou ao nosso coração e agradecemos muito a Deus por tudo aquilo que aconteceu nesta ilha ao longo do tempo. E agradecemos muito a Deus a comunhão com os irmãos aqui. E estamos aí ainda para aquilo que for possível, está bem? O novo pastor saiba disso. Nós estamos aí para aquilo que for possível. Há 3 notas que eu gostaria de tomar antes propriamente de abrir a palavra. A primeira nota é que, de facto, provavelmente nós estamos na presença de um facto que precisa de ser confirmado. Mas nas minhas contas eu acho que é mesmo assim. O casal Potter, o nosso irmão Edgar e a irmã Abby, serão provavelmente o casal missionário que mais tempo permaneceu no país. Eu preciso de confirmar isto, mas quase que estou certo disso. Nosso irmão Américo está connosco, é um prazer vê-lo, estava agora a olhar. O irmão lembra-se muito bem da Dona Violeta quando chegou cá, em 49, mas ela foi com 37 anos. E nós pensávamos que ela era a pessoa missionária que mais tempo tinha passado. Mas eles completaram 40. Nós vamos confirmar isto, confesso que vou confirmar isto, porque eu acho que estamos perante um casal que, na verdade, a quem nós devemos muito, enquanto portugueses, não é? Então, eu acho que nós estamos aqui mesmo para dizer graças a Deus por vocês. 40 anos, não é? É isso mesmo, graças a Deus por vocês. Então, eu acho que nós precisamos confirmar isto. É uma pena eles voltarem aos Estados Unidos e ninguém fazer nada, não é? Mas, de alguma forma, talvez... sobretudo o povo batista vai ter que ter uma palavra em relação a vocês mesmos, está bem? Eu não estou aqui a representar ninguém, a não ser a mim própria e a minha esposa, mas quero dizer isto, que eu acho que isto era uma digna de nota. Nós estamos perante um casal que, na verdade, dedicou a maior parte da sua vida ao país, não é? A maior parte da sua vida ao país. Portanto, esta é a segunda nota. Terceira nota. Gostava de fazer um desafio aos meus colegas que estão aqui. Eu estava a reparar que nós temos aqui várias igrejas representadas, não é? Eu penso que agora, neste período de transição, com certeza que o novo pastor vai sentir muita alegria em perceber que há muita gente a continuar a olhar para a Madeira. Então, eu faço um desafio aos meus colegas. Vamos fazer com que as nossas igrejas se tornem parceiras do trabalho aqui, na Madeira, está bem? É um desafio. E temos aqui, desde os Estados Unidos, indo ao Canadá, ficando aqui pelo país, Faro, lá embaixo, no norte de Braga, vejam bem, vamos tentar fazer isso. Eu pessoalmente gostava de... Espanha, claro que sim, claro que sim. Realmente era muito bom se todos nós que estamos aqui esta noite, e não estamos aqui simplesmente porque aconteceu, acho que Deus nos trouxe aqui, é um privilégio estarmos juntos, eu acho que Deus está a falar ao nosso coração. Vamos continuar a fazer com que o louvor do Senhor aconteça nas ilhas, está bem? Dando-vos o apoio que realmente vocês precisam. Contem connosco, pelo menos falando por mim próprio, a nossa igreja está pronta a apoiar-vos. Muito bem, vamos à palavra então. Eu sou um pregador, sinceramente, muito lógico.
Portanto, ao darem-me o tema preservar na fé, eu não podia fugir daquele texto que é tão lógico que está diante de nós, que é Judas, não é? Judas, claro. Não vale a pena complicar muito, está bem? Vamos a Judas. Quero só... Obrigado. Não levem mal, isto é a forma de eu estar e, portanto, não pensem que produzi isto de propósito para vocês, não é? Isto tem sido habitualmente a forma de comunicar a palavra. Como eu não sou um bom comunicador, espero que vocês, pelo menos, levem alguma coisa daquilo que vem escrito para casa, está bem? Por essa razão. Judas, nós não vamos ler de uma assentada o texto. Vamos lê-lo por partes, não é? Os irmãos sabem que Judas era um nome muito conhecido, sobretudo a partir do ano 160 a.C., quando Judas Macabeu fez aquela grande revolta que marcou a nação, e a partir daí o nome Judas passou a ser muito conhecido. Portanto, dar o nome de Judas a um filho era como dar hoje o nome de Ronaldo, não é? Uma coisa assim do género, que vocês sabem como é. Quando as pessoas são famosas, então acontece isso. Então era um nome muito conhecido, mas notem logo no primeiro verso: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. É interessante. Uma das notas aqui que convém dizer, meus irmãos, é que o próprio, supõe-se que este Judas seria meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Notem que ele não se vale do título. Ele diz servo do Senhor Jesus Cristo. Eu considero isto uma nota tão importante, meus irmãos. Na verdade, quando nós somos servos do Senhor, significa que nós trazemos atrás de si esta carga de que alguma coisa nos tornou servos. E somos servos de Cristo por causa da forma dele nos ter comprado, comprou-nos. Eu não tenho problema em ter sido comprado por Jesus. Ele pagou o preço por mim e por isso sou servo. Admito que não sou de mim mesmo, pertenço ao Senhor. E acho muito interessante. Sabem que Judas é o chamado a carta das tríades. Ele usa muitas vezes estas 3 vezes seguidas. Ele diz chamados, queridos, isto é, amados e guardados em Cristo Jesus. E depois ele tem o início de uma carta com uma saudação tão expressiva e ele termina com uma doxologia que é fantástica, uma das mais bonitas que nós temos realmente em todas as cartas. E continua, verso 3: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Há quem diga que 2 de Pedro e Judas são muito semelhantes. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso, não é? E até há quem levante algumas dificuldades em relação à própria carta. O que parece que aconteceu foi que a carta de 2 de Pedro circulou, chegou às mãos de Judas, e Judas tencionava escrever à comunidade a respeito da salvação, mas quando leu a carta de 2 de Pedro, ele disse: não, eu vou falar sobre a fé. E acho que é isso que está a acontecer aqui. Reparem o que ele diz: enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E é aqui que estamos, meus irmãos. O tema desta noite para nós é como preservar na fé. Perguntamos como é que nós próprios podemos estar cientes de que nós devemos permanecer no caminho da fé. Fé não é aquilo que eu devo saber acerca de Deus. Fé é aquilo que Deus quer que eu saiba acerca dele. É diferente. E, na verdade, há muita gente que se perde neste dilema de achar que a fé sai de si mesmo em relação a Deus, quando a fé vem de Deus em relação a nós. E é isso que Judas nos está a dizer. Aliás, ao longo de toda a carta, parece que ele está com essa firmeza. Quando olhamos, meus irmãos, a grande pergunta que colocamos é como preservar nessa fé que uma vez foi dada aos santos. E Judas preocupa-se em fazer uma coisa. Ele sabe que para nós valorizarmos a fé é importante que nós percebamos quais são os inimigos que a fé tem. E notem que nos próximos versículos ele vai falar sobre isso. Ele vai tentar explicar para o povo quais são as características dos inimigos da fé. E ele começa logo por dizer, no verso 4, e vamos tentar encontrar o primeiro verso, verso 4, ele diz: pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios. Meus irmãos, uma expressão muito forte. Jamais um ímpio está perto de Deus. O ímpio tem a ver com aquela pessoa que deliberadamente nada quer ter a ver com o caráter de Deus e com o temor a Deus.
E ele está a dizer, esses inimigos da fé, em primeiro lugar, são ímpios. Eu não vou gastar muito tempo aqui, meus irmãos. Eles dizem que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. A graça que já falámos aqui hoje. Não é? A graça é aquilo que, na verdade, Deus nos dá e nós não merecemos. Graça e misericórdia são duas colunas fundamentais na vida cristã. A graça é aquilo que Deus me dá que eu não mereço. E a misericórdia é aquilo que Deus não me dá e eu merecia. Deus usa a sua misericórdia para comigo, não castigando por causa dos pecados que eu tenho. Então a teologia assenta basicamente em relação àquilo que é a nossa salvação, a nossa fé, nestas duas estruturas, a graça e a misericórdia. Eu não merecia e Deus dá-me. E eu merecia e Deus não me dá. E isto é estruturante para aquilo que é o entendimento da nossa própria fé. Porque se houver alguém que acha que alguma parte da fé depende de si próprio, então a sua fé já morreu. Nunca esteve viva. Porque a fé depende inteiramente daquilo que tudo pode, daquilo que faz com que tudo aconteça na nossa própria vida. Não é? E depois ele diz, outra expressão que ele tem, outra identificação. Ele diz no verso 8 que são mestres sonhadores. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. É interessante porque uma das coisas que ele faz, cada afirmação que ele faz, ele dá um exemplo. Nós não temos tempo para ver isso, mas reparem, Judas apoia muito bem a afirmação acerca dos falsos mestres a exemplos nas Escrituras. Ele dá vários exemplos aí. Para não dizer que simplesmente os títulos em relação aos falsos mestres, em relação a estes inimigos da fé, que são títulos que ele atribui, mas ele dá exemplos bíblicos e que estão cá. A terceira coisa que aparece no verso 10 é que ele diz que são também difamadores. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Outra característica. Está a dizer que são pessoas que difamam. Meus irmãos, uma das coisas que mais me incomoda é ver pessoas que às vezes não sabem quem somos, mas que falam mal de Deus à nossa frente, que difamam Deus. Eu sei que às vezes nós não nos queremos meter na confusão, e às vezes é nós não nos metermos, porque se nós nos metemos, às vezes ainda levamos uma dose em cima, não é? E as pessoas são mal educadas connosco. Mas, ó irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Nenhum crente no Senhor Jesus Cristo pode chegar a pôr a sua cabeça no travesseiro, sossegado, tendo passado algum tempo da sua vida ou do seu dia a ouvir pessoas difamarem de Deus. Eu acho que isto nós não devemos fazer. Devemos assumir com coragem. Podemos dizer, isso é o que o Senhor pensa do seu Deus, mas não é a experiência que eu tenho com Ele. Não é? Lembro-me que há uns anos atrás ouvi a história de Billy Graham, quando ele estava a falar para um grupo de alunos universitários, não é? E um aluno levantou-se e disse que realmente Deus não existia, e ele voltou-se e disse, olha, ainda há 5 minutos estive a falar com ele. E, meus irmãos, a experiência cristã, a experiência de relacionamento de fé, deve ser esse o motor que nos deve proclamar a respeito do Senhor, mesmo quando nós vemos o nosso Deus difamado. Aliás, nenhum de nós gosta de ouvir falar mal de um familiar seu, pois não. Certamente que não. Também não devemos permitir ouvir que pessoas à nossa volta difamem do nosso Pai Celestial. Difamem do nosso amado Salvador, aquele que nos salvou. Por isso nós temos inimigos ao nosso lado. Quarto, diz que eles são murmuradores, verso 16 afirma isso. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesses. Enfim, meus irmãos, para nós valorizarmos a nossa própria fé, é importante que nós percebamos quem são os inimigos da fé que nós temos à nossa volta. Não olhar para à volta, para identificar a maneira como os nossos inimigos nos tratam o Senhor, a maneira como os inimigos da nossa fé agem, eu creio que também não é sábio da nossa parte. Mas uma das personagens que nós colhemos acerca da vitória tem a ver com Davi. Reparem que Davi foi na força do Senhor, mas se repararem, enquanto ele corre para o gigante, ele não tira os olhos do gigante. E é muito importante nós percebermos que vamos na força do Senhor, mas não podemos tirar os olhos daqueles que, na verdade, querem o mal da nossa própria fé. Então ele estrutura a sua carta muito bem, porque ele fala primeiro dos inimigos da fé, e agora quero dizer-vos a parte bonita, e nesta eu quero gastar mais tempo. Porque ele preocupa-se a certa altura
usando 4 imperativos, que começa no verso 17. 4 imperativos da fé. E é aqui que eu acho que nós devemos fortalecer a nossa fé. Imperativos são realmente encorajamentos à ação. Curiosamente, se repararem na segunda carta de Pedro, Pedro foi o campeão dos imperativos. Só a segunda carta tem 30 imperativos. 30 imperativos. Aqui ele usa 4. Não é? Mas reparem como é que começa. E aqui valerá a pena nós olharmos para o primeiro, verso 17. Como é que ele agora explica? Como é que a nossa fé pode preservar? Ele está a dizer, cuidado, há à vossa volta inimigos da fé. E nós temos de ser conscientes disto. Não vale a pena dar a ideia que o céu que a terra é o céu. Não é? Aliás, nós sabemos disso até mesmo da própria comunidade cristã. Não é? O Ray Steadman, há uns anos, ele dizia, viver com os santos cá embaixo na terra, viver com os santos lá em cima no céu, oh que glória. Mas viver com os santos cá embaixo na terra, isso é outra história. Não é? E nós sabemos que, na verdade, meus irmãos, é difícil viver nesta terra, é difícil viver a fé à nossa volta, sobretudo se a queremos viver debaixo dos padrões. Mas é conscientes de que realmente nós temos diante de nós grandes desafios. Verso 17 diz, mas vós, amados, e agora notem uma coisa, até aqui Judas falava estes, não sei se repararam nesse pormenor. Quando estava a falar dos inimigos, ele falava estes, verso 8, verso 10, verso 12, verso 14, verso 16. E agora ele passa a dizer vós, uma palavra muito mais carinhosa. Vocês como eu. E ele diz verso 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências, são estes os que causam divisões, são sensuais e não têm espírito. Primeira coisa, meus irmãos, se queremos preservar na fé, nós não podemos esquecer aquilo que na verdade foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui o apontamento não é para os apóstolos, mas é para os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos de Cristo não faziam outra coisa senão reproduzir o ensino do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós dizemos que amamos a Deus. Augusto Curry diz que se nós amamos o nosso mestre, faz sentido que amemos o ensino do nosso mestre. Há muitos cristãos do nosso tempo que dizem que amam Jesus, mas não amam os seus ensinos. O próprio Senhor Jesus disse, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não faz sentido estar na fé sem estar apoiado naquilo que é o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta que nós fazemos é, tens-te preocupado em viver com a tua fé assente nos ensinos do Senhor Jesus Cristo? Lembrai-vos. Lembrar é uma palavra interessante nas Escrituras. Significa trazer à memória. Lembram-se em episódios, o próprio Senhor Jesus disse, quando Ele falou do Espírito Santo e prometeu o Espírito, Ele disse uma coisa muito importante. O Espírito vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A nossa fé assenta no ensino do Senhor Jesus Cristo. Não assenta mais no relacionamento que os apóstolos tiveram, porque foi um relacionamento único. Nós hoje temos intimidade com o Senhor Jesus, podemos tê-lo, mas eles tiveram um relacionamento de homem para homem. E isso não mais acontece. Não há mais apóstolos com esta experiência. Mas há pessoas que vivem com a sua fé assente no ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, rejeitar o ensinamento de Cristo significa rejeitar o próprio Cristo. Lembrai-vos. Temos também, nós, batistas sobretudo, que prezamos tanto aquele momento de ceia do Senhor. O que é aquilo senão outra coisa de lembrar o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós? Lembrar é algo significativo na fé. Ninguém pode estar em pé na fé em nosso Senhor Jesus Cristo se não recordar o seu ensino, a sua obra, aquilo que Ele fez por nós. Lembrar é uma coisa. Meus irmãos, ao longo do dia, quantas vezes os nossos pensamentos voam para o nosso amado Salvador e para os seus ensinamentos? Não existe outra maneira de perseverar na fé, senão perseverar naquilo que é o ensinamento do Mestre. Porquê? Porque através dos seus ensinos nós chegamos à comunhão com Ele. Através dos seus ensinos nós mantemos relacionamento com Ele. É importante não só conhecer o Salmo, mas conhecer acima de tudo o pastor. Havia um encontro que era feito para levantar recursos para uma determinada obra, um determinado projeto. E alguém, a certa altura no programa, chamou um declamador muito famoso que estava lá para ele vir à frente. E ele veio e recitou as palavras do Salmo 23.
a voz poderosa que ele tinha, as frases bem colocadas, etc., fez com que no final todas as pessoas que estavam lá presentes batiam palmas bem efusivas a respeito da capacidade daquele homem a recitar o Salmo 23. Mais tarde naquela reunião, chamaram um velho pastor que muitos anos estava no campo missionário e ele lá vem muito devagar para conseguir chegar ao palco, não é? Finalmente chegou. Curiosamente, ele sentiu que devia também recitar o Salmo 23, com paragens constantes. Não é? Finalmente lá chegou ao fim. Não houve palmas, houve choro. Passado um tempo, o mesmo declamador levanta-se, vem à frente e diz: meus amigos, quer eu, quer este velho pastor, conhecemos o Salmo, mas ele conhece o pastor. Meus irmãos, a grande diferença não está naquilo que nós pensamos acerca de Deus. A grande diferença está naquilo que Deus é em nós e na forma como nós nos vemos nesse amado Salvador. Na verdade, é necessário nós nos lembrarmos. Não há forma de ficar perseverante na fé, deixando de lado aquilo que é a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso dizer-vos, os cultos de ceia são para mim os cultos mais bonitos que o povo cristão pode realmente dirigir ao Senhor. Porquê? Porque naquele momento nós estamos a trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Não é possível viver a fé se não for desta forma. Então ele diz, realmente lembrai-vos. John Stott, que já foi citado aqui esta noite, tem uma frase que a mim me faz pensar muito. O que consome a tua mente, controla a tua vida. E meus irmãos, se de facto o Senhor Jesus não estiver nos nossos pensamentos, se Ele não atingir, não encher os nossos pensamentos ao longo do nosso dia, quantos de nós sabemos aquilo que já tem acontecido? O próprio Senhor Jesus tantas vezes nos disse que de facto aquilo que nós vamos realmente dizer é aquilo que o nosso coração já comporta. Não há maneira. Sabem, uma das coisas mais bonitas de ver o caráter de uma pessoa não é por causa das ações que ele faz, mas por causa das suas reações. As reações mostram muito mais do que nós somos do que as nossas ações. As nossas ações podem ser calculadas, pensadas, mas as nossas reações mostram o que nós somos. E de facto, meus irmãos, é assim mesmo, enchendo a nossa mente dos ensinamentos de Cristo, lembrando-nos daquilo que Cristo fez, que na verdade nós podemos ver a nossa vida assente no caminho da verdadeira fé. Bom, prosseguindo, meus irmãos, segundo lugar, nós encontramos o verso 20. Vejam bem o que diz. Mas vós, amados, outra vez, uma expressão bonita, linda, carinhosa, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Segundo o imperativo que ele tem aqui, esta ideia de nos edificarmos. Meus irmãos, a comunidade cristã não existe para outra coisa senão para se edificar a si mesmo. Alguma vez entrou na igreja e pensou que a razão que o traz aqui é para poder abençoar os outros? Já se lembrou de manhã acordar e dizer assim: Senhor, quem é que eu vou abençoar hoje? É esta a vossa atitude? É esta a nossa atitude? A fé gera isto. A fé tem que gerar crescimento. Nós temos que nos edificar uns aos outros. Nós temos que, na verdade, na comunidade cristã, saber quem é a pessoa que Deus coloca no nosso caminho para nós edificarmos naquele dia. A fé cristã não tem outra coisa senão um caminho de ascendência, de caminhar em direção a Jesus, de sermos como Ele. Efésios fala-nos disto, Paulo explica isto, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Isto significa que nos edificamos, nós contribuímos para a edificação uns dos outros, não há outra forma. E este é, efetivamente, um grande imperativo que o povo de Deus precisa de compreender. Não existimos a não ser para que as vidas de cada um de nós se edifiquem umas às outras. E é isso que eu espero que aconteça também aqui, meus irmãos, depois desta transição. Terceiro lugar, os irmãos vejam o verso 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Este é o terceiro imperativo. Conservai-vos. Meus irmãos, quando leio as cartas que são escritas às igrejas do Apocalipse, pelo menos 4 delas, a palavra aparece. E sobretudo aquela que aparece em Apocalipse 13:11, à igreja de Filadélfia. Guarda o que
o que tens. Uma das grandes tarefas da Igreja do Senhor Jesus Cristo não é inventar. Há muita gente a inventar por aí. Muitas igrejas querem realmente inventar. A missão que nós temos enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo não é inventar, mas guardar. Guardar. Guarda o que tens. Uma grande afirmação para o nosso tempo. Guarda o que tens. A minha preocupação não é, de facto, inventar culto. A minha preocupação é, de facto, guardar aquilo que, na verdade, nós, pela fé, já alcançamos para retribuir constantemente a Deus aquilo que, na verdade, já tem sido feito. E, por último, meus irmãos, vejam o quarto imperativo. Apiedai-vos. Apiedai-vos uns dos outros. Uma das coisas que me entristece, de facto, é quando, às vezes, as comunidades não têm compaixão uns pelos outros. Isto não faz sentido. Acabámos uma série de pregações sobre nós, ovelhas do bom pastor, lá em Braga. E, meus irmãos, uma das coisas que mais incomoda é Jesus ter dito: vós sois as minhas ovelhas, e nós não nos comportarmos como ovelhas. Isto incomoda. Jesus ter dito: eu sou o bom pastor. E desculpem a expressão, haver comunidades e crentes que se comportam como cabras. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que nós éramos as suas ovelhas. Um dia um missionário lá em África, era filho de missionário, e como acontece muitas vezes, os missionários em África tinham rebanhos, até mesmo para ajudar o povo local. E acontece que numa noite ele acordou porque reparou que havia um barulho fora, e o que aconteceu foi que uma alcateia de lobos estava a atacar o rebanho. Não é? Ele não podia fazer mais nada e sentiu que devia ter ficado parado a olhar, porque Deus queria dizer-lhe alguma coisa. Então ele ficou parado a olhar e viu o que acontece. O rebanho era atacado, os lobos realmente fizeram algumas baixas. A pergunta aqui é: quais foram as maiores baixas que se deram naquela noite lá? Foram nas cabras ou nas ovelhas? O que é que os irmãos acham? A minha esposa já sabe a história, não é? Está a responder. As cabras foram as maiores baixas, não foi? É? Fogem, é isso. Sabe o que acontecia? Ele aprendeu uma lição. As cabras, cada uma saltava para o seu lado. E foi fácil os lobos apanharem as cabras. Sabe o que é que as ovelhas fizeram? E fazem normalmente? Passámos 30 anos no Alentejo, então percebemos algumas coisas disso também. Aprendi muito. Eu senti que eu realmente precisava de aprender lá com os alentejanos para entender bem as palavras do Senhor Jesus quando Ele disse: vós sois as minhas ovelhas. O que aconteceu foi que as ovelhas encaixaram as suas cabeças umas nas outras, formam uma espécie de um círculo, não é? E é assim que elas se defendem. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse: vós sois as minhas ovelhas, e o nosso comportamento tem que estar associado àquilo que é a característica e o caráter da nossa própria fé. Nós temos que apiedar-nos uns dos outros. E diz o texto de uma forma clara, meus irmãos, há alguns que estão em dúvida. A fé não tem expressão se ela não trouxer outros para o caminho. A fé não tem expressão se ela for vivida isoladamente, sozinho. Por isso, meus irmãos, esta é efetivamente a verdade que o Senhor quer que nós compreendamos. Deixem-me terminar com uma ilustração. Pensa-se que os primeiros Jogos Olímpicos, não é, que começaram na Grécia, ao contrário do que acontece hoje, em que ganha aquele que chega ao final da corrida, naquela altura, os primeiros Jogos Olímpicos tinham uma característica, é que não ganhava só aquele que chegava em primeiro lugar. Eles tinham que correr com uma tocha, e eles tinham que chegar ao fim da corrida com a tocha acesa. É isso que significa preservar na fé. É chegar ao fim com a tocha acesa. Jesus é a luz do mundo. O encorajamento que eu dou à igreja aqui é que, efetivamente, nunca se esqueçam dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Lembrei-vos disso. Segundo lugar, conservai, de facto, a vossa fé naquilo que tem sido o ensinamento de Cristo. Também, acima de tudo, nunca se esqueçam de se edificarem uns aos outros. Quando chegarem cá, quando saírem ao domingo ou à quarta-feira, quando saírem de vossa casa, perguntem a vocês mesmos: Senhor, quem é a pessoa a quem Tu queres que eu abençoe no dia de hoje? O Senhor Jesus, quando falou das bem-aventuranças,
Ele queria que isso acontecesse. Nós somos pessoas de paz, devemos entregar a paz uns aos outros, viver realmente com a paz entre nós. Esse é o Espírito. E por último lugar, apiedai-vos, compadecei-vos uns dos outros, edificai-vos, tendo um amor grande pelos outros e, acima de tudo, cheguem ao final da meta com a tocha acesa. Jesus é a luz do mundo. Deus abençoe cada um.